Olá pessoal, estou gravando aqui esse vídeo. Vamos fazer um resumo do conteúdo que nós vamos trabalhar essa semana, que é o comportamento dos gases. Esse material vai estar disponível nos grupos do WhatsApp, na nossa sala de aula do Classroom. Lá também eu vou disponibilizar um material do conteúdo, tá? Porque eu sei que tem uma turma que não tem um livro, ou para quem viajou e não levou o livro, então eu vou estar disponibilizando o material com o conteúdo. Tá? Também tem um link de uma aula de um professor que super legal, uma aula também trabalhando esse conteúdo, tá? No YouTube. Então vocês assistam essa aula, serve para reforçar, né? Que aqui a gente tem um tempo curto e façam as atividades. Lembrando que eu quero ver os cálculos, tá? Tem gente mandando só as respostas que estão atrás do livro. Não façam isso, por favor. Tenham responsabilidade, tá? Tem gente que cada vírgula, cada palavrinha está igualzinho ao texto que está lá atrás do livro. Não façam isso. Vocês podem até olhar lá a resposta para ver se vocês acertaram o cálculo, tá? Se a resposta de vocês está parecida com a que está no livro, mas não façam isso. Tá bom? Então, vou abrir aqui o livro de vocês. E aí vocês, aqui a gente vai fazer um resumo, mas em casa vocês dão uma lida, né, bem detalhada nesse conteúdo. Tá? Então, o comportamento dos gases. Aqui está na página 30 do livro de vocês, certo? Então, no comportamento dos gases, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, além de temperatura e volume, que foi trabalhado lá no comportamento térmico dos sólidos e líquidos, nós vamos trabalhar aqui uma outra grandeza, que ela provoca uma variação, né, uma transformação relevante nos gases, que é a pressão. Tá? Então, lá nos sólidos e líquidos, nós não trabalhamos pressão, só falando de temperatura, volume, né, e a massa. Aqui nós vamos introduzir a segunda grandeza, que é a pressão. Por quê? Porque lá nos sólidos e líquidos, a pressão, essa pressão do nosso dia a dia, a pressão atmosférica do dia a dia, que a gente, no nosso cotidiano, você não vai encontrar, por exemplo, uma barra de ferro que se dilatou devido à variação de pressão. Então, isso vocês não vão encontrar no dia a dia. Para variar, por exemplo, uma barra de ferro, é necessária uma pressão muito grande. Então, a gente não, assim como os líquidos, né? Então, a gente não colocou pressão, a gente não trabalhou a pressão atmosférica. Já aqui nos gases, a pressão, né, ela vai provocar, né, uma alteração, né? Seja na temperatura, seja no volume do gás. E a gente vai trabalhar essas três grandezas juntas. Tá? Então, a gente vai deixar uma constante e vai analisar as outras duas, né? Então a gente vai sempre fazer esse jogo, né? Deixar uma constante e o que acontece com as outras duas. Lembrando que aqui, pessoal, vamos passar aqui a página. Aqui na página 31, ele já começa a falar da primeira transformação gasosa, que é a isotérmica, tá? Então vocês dão uma lida detalhada aqui nesse texto, né? Ele vai dizer aqui o que eu acabei de falar, né? Que as variações na pressão podem alterar sensivelmente a dimensão dos sólidos e líquidos, né? Grandes variações, né? E aí aqui ele vai dizer, né, que no nosso cotidiano não consegue perceber a influência da pressão sobre os sólidos e líquidos, tá? E aí, lembrando que esses gases que nós vamos trabalhar aqui, eles são gases reais, né? São gases reais, são gases que são denominados reais. São gases que seguem leis, tá? Leis. E aí, a gente vai deixar esse assunto para depois, tá? Mais na frente nós vamos ver o que é um gás ideal, as características. Mas lembrando já, desde já, que aqui nós vamos trabalhar com os gases reais ideais. Certo? Então, a primeira transformação que a gente vai trabalhar aqui é a transformação isotérmica, tá? Transformação isotérmica.
que é isso? Essa transformação isotérmica, iso vem de igualdade e térmica vem de temperatura. Ou seja, é uma transformação que uma certa massa de gás vai sofrer, porém com a temperatura constante. E aí nós vamos analisar como se comporta o volume e a pressão dessa massa de gás. Tá? Então, a gente vai fazer um experimento, né? Boyle fez um experimento, e aí foi que ele descobriu nesse experimento. Tá? Ele viu que numa transformação onde a temperatura do gás permaneceu constante, ou seja, antes ele tinha uma temperatura, depois dos procedimentos da transformação, ele continuou com a mesma temperatura, ou seja, ela se manteve constante. Então foi que ele observou no comportamento do volume e da pressão desse gás. Então ele observou que quando ele aumentava a pressão do gás sobre o gás, né? E aqui nesse desenho aqui a gente pode perceber isso, né? Quando ele aumentava a pressão, perceba aqui, ó, que ele está aumentando a pressão sobre o gás, né? O gás está dentro de um recipiente fechado, né? E aí ele tem um volume inicial, que é o volume do recipiente, e está uma pressão inicial. Então ele vai aumentar a pressão sobre esse volume de gás. Então ele percebeu que o que aconteceu com o volume, né, do gás aqui, nesse outro desenho, foi o que aconteceu com o volume do gás. Então vocês percebam que o volume diminuiu. Então ele aumentou a pressão sobre uma massa de gás e o volume, que foi o que aconteceu, diminuiu. Então ele realizou esse experimento e ele chegou a essa conclusão, ó, está aqui de vermelho, ó. Se a temperatura de uma dada massa gasosa for mantida constante, o volume V desse gás será inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Inversamente proporcional, pessoal. Ele aumentou a pressão, aumenta um, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. Então, inversamente, eu aumento um, o outro diminui. Então, ele aumentou a pressão, o volume diminuiu. Se ele diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então, ele percebeu essa relação entre a pressão e o volume de uma massa gasosa quando ela foi submetida a uma temperatura constante. Tá? Ele percebeu isso. E aqui é o gráfico, né, que mostra, percebam, né, aprendam a ler um gráfico, tá? A trabalhar um gráfico. Ó. Quando a pressão é 80 centímetros de mercúrio, o volume do gás é 60 milímetros cúbicos. Eu vou aumentar a pressão, ó, para 120, ele dobrou a pressão. O que foi que aconteceu com o gás? Com o volume do gás, ó, diminuiu pela metade. Ele triplicou a pressão. O que foi que aconteceu com o volume do gás? Ó, ele caiu por 3 partes, né? Então, perceba o que está acontecendo com a pressão. Está aumentando a pressão. E o que está acontecendo com o volume do gás? Está diminuindo. Então, isso quer dizer o quê? Que a pressão, numa transformação isotérmica, ela é inversamente proporcional ao volume do gás. Tá? Então, eu chego agora a essa expressão matemática aqui, ó. Essa expressão matemática que relaciona a pressão e o volume do gás, ó.
Anotem isso no caderno, tá? Essa é a expressão matemática da transformação isotérmica, onde P2 é a pressão depois da transformação e V2 é o volume do gás depois da transformação, né? É igual à pressão vezes o volume do gás antes da transformação. Então, o Boyle chegou a essa expressão matemática devido aos resultados dos seus experimentos. Tá? Então, aqui ele tem uma questão que eu vou passar para a gente não perder muito tempo, tá? Mas vocês lembram direitinho. Então, ele vai te dar a pressão inicial, o volume inicial, ele vai te dar a pressão depois da transformação e pede para você calcular o volume depois da transformação. Simples você perceber, ó, que a pressão antes é 2, a pressão depois é 10. Então, a pressão aqui aumentou. O volume, que foi que a gente acabou de falar, é inversamente proporcional. Se a pressão aumenta, o volume ele vai diminuir. Aí ele diz, ó, o volume inicial é 20. Então, eu já sei que nos meus cálculos, quando eu terminar a questão, o volume final vai ter que ser menor do que esse, porque o volume vai diminuir. E aqui você percebe, né? Ele faz aqui os cálculos, o volume é 4, ou seja, diminuiu. Tá? Então, isso aqui é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Certo? Então, aqui tem esse exercício, na página 33. Lembrando mais uma vez que aqui tem as respostas, mas eu quero ver os cálculos, tá? Eu quero ver vocês fazendo as questões e me dando as respostas com as palavras de vocês, tá? Então, essa página vai ficar para exercício. E aí, nós vamos passar para outra transformação, a isobárica, tá? Isobárica. Iso, de igualdade, e bárica, de pressão. Ou seja, é uma transformação onde a pressão é constante. Quem realizou experimentos sobre essa transformação foi Joseph Louis Gay-Lussac. Está aqui ele, ó. Então, ele fez experimentos e nos experimentos dele, vocês vão ler esse texto, que ele vai detalhar como foi que ele chegou a esse experimento, ele chegou à seguinte conclusão, está aqui de vermelho. Se tomarmos um dado volume de gás a uma certa temperatura inicial e o aquecemos sob pressão constante até dada temperatura final, a dilatação observada será a mesma, qualquer que seja o gás usado na experiência. Isto é, o valor de coeficiente de dilatação volumétrica é o mesmo para todos os gases. Para todos os gases. Então, ou seja, foi que ele descobriu aqui, ó, que o volume de uma dada massa gasosa, mantida a pressão constante, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, agora a pressão é constante. Vamos analisar como se comporta o volume e a temperatura. Então, ele descobriu, né, o Sack descobriu que o volume do gás ele é diretamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Se eu aumento a temperatura do gás, o que acontece com o volume dele? Vai aumentar. Se eu diminuo a temperatura do gás, o que acontece com o volume dele? Vai diminuir. Então, diretamente proporcional. E está aqui o gráfico, ó, da temperatura em relação ao volume, tá? A temperatura em relação ao volume. Então, percebam aqui, ó, se eu tiver aqui, ó, uma dada temperatura, eu vou ter um volume correspondente. Se eu aumento a temperatura, o volume, ó, percebo que ele vai aumentar, ó. A cada temperatura, eu vou ter um volume correspondente. E aí, eu vou aumentando a temperatura, o volume está aumentando também. Então, aqui eu tenho uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Certo?